Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. E aí, pessoal? Vamos entrando. Deixa eu ver, Nicole. Deixa eu suspender aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como vai? Vou bem, e você? Olá, Oi, Vanessinha. Vanessa. Boa noite. Hoje Boa! estamos em três. Sim, O pessoal ia entrando aí. Vocês estão me ouvindo bem? sei. Estou sim. Tô ouvindo. Tô me ouvindo também? Pessoal, quem estiver entrando, vai falando se estão. Sim. Então vamos para a O áudio nossa tá bom, gente? segunda. Tá. Vamos para a nossa segunda live, né, das lives. Um prazer ter vocês aqui novamente conosco. Hoje estamos com Vanessa, né, nossa integrante também das lives, fisioterapeuta, formada pela UFPA também. E Nicole, para quem não conhece, é fisioterapeuta também pela UFPA e residente lá no Hospital Roberto Santos. Seja Sim, bem-vinda, Nick. É um prazer ter você conosco. Saudade, né? Tanto tempo que a gente não se vê. com certeza. Saudades mesmo. E vamos falar de um tema que acho que é interessante para muita gente e para vocês duas, né? Assim, vamos ter a visão de Vanessa, que está fazendo a prova de residência agora recentemente, e de Nicole, que já é R2, né? Já está aí no. Finalzinho do R1, início do R2. Já está no mundo aí completamente, vai poder falar mais para a gente em relação a como é de fato a residência lá, quando Sim. já está acontecendo, falar como você se preparou. Então, acho que vai ser uma conversa bem interessante, nós três aqui. Vai sim. Vanessa, quer falar alguma coisa? Ou a gente vai. Eu quero agradecer. Agradecer a Nick, a disponibilidade, que a gente sabe que vida de residente não é fácil. Então, ela tá vindo aqui. Agradeço imensamente. Inclusive incomodando ela no meio das férias, né? Porque residente quando No tá de final, férias não tem ninguém. Aquela vez ah, aproveitar. no finalzinho das férias já. Voltando já dia 1º. Mas antes, né, da gente começar a falar um pouquinho, agradecer, né, a oportunidade. Eu acho não, realmente é muito importante esses espaços, né, principalmente as pessoas que pensam em fazer residência, as pessoas que têm dúvida realmente na residência. Vai ser um momento, né, de diálogo, onde a gente vai poder estar partilhando, Vanessa partilhando a experiência dela agora, né, tá nesse processo para entrar na residência, e eu partilhando como foi o processo e como está sendo a vida de residente. Então, vai ser muito importante, tem muita coisa para a gente conversar de interessante. Com certeza. Teve algumas perguntas, Nick, e aí a gente vai conversando Tá, você vai respondendo também, se tiver mais alguma pronto, informação que você queira falar. tá. A primeira pergunta que a gente tem é para você dizer assim, quando foi que você começou a se preparar? Se você já começou a se preparar para a residência quando se formou ou antes de se formar, você já pensava e já tinha um cronograma mais ou menos de estudo? Como foi a sua programação para fazer a prova? Tá. Bem, assim, a minha preparação para a residência começou já na graduação. Como a gente sabe, a prova da residência ela é dividida em duas partes, né? A gente tem a prova que é a prova teórica, né? Onde a gente vai realizar a prova no dia determinado, e a gente tem a prova de títulos. Então, a minha preparação começou bem já no início, não, da metade para o final da graduação. Quando eu decidi realmente a área que eu desejaria fazer a residência, comecei já a procurar alguns cursos, comecei a dar uma pequena revisada no tema. Assim, a minha imersão mesmo de estudo para residência começou basicamente nos últimos semestres.
né? Quando eu comecei a ficar um pouco mais livre, eu comecei a me dedicar um pouco mais. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer um cronograma de estudos, né, no primeiro ano, porque eu tentei um primeiro ano, não consegui. E no segundo ano, que eu tentei novamente, que eu consegui entrar. Então, eu tive, basicamente, quase 2 anos de preparação nesse contexto. Então, eu fui, basicamente, fazendo coisas que, assim, como eu posso dizer? Pegando temas que eu tinha muita dificuldade. Os temas específicos da área, como eu tinha mais uma afinidade maior, eu estava fazendo bastante curso na época. Lembro que na época eu tinha feito um curso de aprimoramento, que foi o curso de aprimoramento lá no Sal da Cidade, então eu já tinha uma carga teórica, né, voltado para a parte voltada à área onde eu queria fazer da residência. Eu comecei a focar em temas que eu tinha muita dificuldade, SUS, né, temas do início da graduação, que alguns, na verdade, dão uma revisada, basicamente, né? Nos temas da graduação, eu emergi mais em SUS, que é onde eu tinha mais dificuldade. E aí fui fazendo esse cronograma, né, de estudo. Assim, eu não tinha uma rotina assim, certinha. Tal dia eu vou estudar tal assunto. Eu vi os assuntos que eu tinha mais dificuldade e estudava e comecei a fazer também. Eu via que para mim funcionava melhor pegar provas antigas. Então eu pegava as provas dos anos anteriores e fazia as questões. E aí eu ia vendo onde tinha dificuldade, nos assuntos que eu tinha dificuldade, e ia focando basicamente naquele assunto. Para quem tem um pouco mais de dificuldade de se concentrar, como é o meu caso, assim, eu não consigo ter uma rotina fixa de estudos, então eu achei essa forma muito mais prática, né? Eu vi onde eu tinha dificuldade, estudava aquilo. Não sei como foi para Vanessa, até acho que Vanessa pode até falar um pouquinho agora como foi a rotina dela de preparação de estudos, seria interessante. Assim, foi bom porque estava na pandemia, então era tudo online, então Sim. facilitava, né? A gente tinha mais tempo para estar estudando. Mas para mim foi ruim porque eu estava muito ansiosa. A pandemia me deixou muito, muito ansiosa. Acho que todo mundo, né? Então, para parar, para me concentrar, era uma luta. Eu não conseguia assistir a aula, ler, eu já ficava agoniada, era terrível, terrível. Eu comecei a pegar um embalo mesmo, acho que uns 4 meses antes da prova. Eu comecei a sentir que eu estava estudando de fato. Eu estava aprendendo, fazendo questões também. Peguei o edital de ponta a ponta, fui esquematizando todos os assuntos e riscando aqueles que eu ia estudando. E fui fazendo desse jeito, mas foi dolorido, viu? Peguei no tranco. Eu acho que esse momento de preparação e esse momento de escolha é um momento importante, né? Eu não sei se vocês, assim, sempre quiseram fazer a residência, sempre pensaram em fazer a residência, ou foi algo mais para o final da graduação que vocês tomaram a decisão de, não, quando formar eu quero fazer a residência, ou já era algo que desde o início vocês pensavam em fazer? Para mim foi algo que desde o início eu já tinha o desejo. Era uma das minhas metas, né? Quando terminasse a faculdade, iniciar um processo de residência. Até porque lá na faculdade, lá na UFBA, onde eu me formei, a gente tinha o direcionamento muito forte dos professores e até dos próprios colegas que formavam antes e que passavam no processo de residência. Eles acabavam falando que realmente era uma experiência muito grande, que era um momento onde a gente conseguia aprender muito, tanto na teoria quanto na prática, a gente conseguia emergir muito, né, determinada área. E também pela possibilidade de uma abertura de portas de emprego muito mais fácil, né? Podemos dizer assim, fácil entre aspas, né? Porque o processo em si não é um processo fácil. Mas eu falo, o residente ele é visto de uma forma muito, podemos dizer assim, privilegiada, né? Até porque a gente tem uma imersão de teórica muito grande e uma imersão de prática muito grande. E quando a gente termina a faculdade, a gente sai com um conteúdo teórico grande, lógico. Mas a prática a gente não tem tanto, né? A gente tem a prática dos estágios, mas para um mercado de trabalho eles acabam não considerando como uma prática suficiente, talvez, para já emergir numa determinada área, como terapia intensiva, que é um ambiente bem mais fechado, podemos dizer assim. Terapia intensiva pede também um ambiente bem fechado, né? Ou piorou ainda. Então, quando você faz uma residência voltada para aquela determinada área, as portas de emprego, né, acaba sendo um pouco mais fáceis, podemos dizer assim. E aí, por isso que surgiu o desejo, né?
Para mim, não. Para mim, eu sempre quis um mestrado, eu sempre quis ensinar. Sim. E aí, chegou no último semestre, eu tive contato com a UTI, com o hospital, Ah, que eu se achava que apaixonou. eu achava que eu odiava lá. Aí eu cheguei lá, eu me apaixonei, eu fiz, não, eu quero fazer residência. Aí eu comecei a focar realmente, no finalzinho. É, UTI não tem jeito, né? Todo mundo se apaixona. Ou se apaixona, ou Ou cria descarta de ódio. vez. É verdade. Então, assim, com a experiência de vocês, o que vocês aconselhariam às pessoas que pretendem, né? Inclusive as pessoas que são mais novas, no início ainda da graduação, qual vocês acham assim, que seria o momento exato de já começar a criar um cronograma de estudo focado na residência? Vocês acham que seria mais interessante a pessoa deixar mais um pouco para o final, para já ter um conhecimento mais amplo, ou já ir começando a focar desde o início para poder, no final, ir só acrescentando aquelas matérias que ainda faltam? Quer começar, Vanessa? Posso falar? Pronto, vou falar então. Essa pergunta é interessante porque, assim, eu vejo gente falando que começou a estudar 2 anos antes da residência. E eu vejo gente falando que começou a estudar 2 meses antes. Então, é muito relativo, é muito de pessoa para pessoa. Agora, assim, eu acho interessante você focar mesmo no final, porque você consegue ver todas as áreas da fisioterapia. E aí, por exemplo, no meu caso, eu comecei a querer no final, porque no último semestre foi quando eu vi a UTI, que eu vi que eu realmente queria aquilo para mim. E aí, você começar muito no início, talvez você foque numa área que, chegando no final, você descubra que quer outra coisa. Mas estudar sempre, né? Cronograma de estudos tem que ter a vida inteira. Assim, o que a Vanessa falou é uma coisa bem interessante, mas assim, como eu falei logo no início, né? A prova da residência, ela é teoria e ela é a prova de títulos. Então, assim, se você já tem a certeza da área que você quer fazer, eu garanto que no meio do curso, no meiozinho do curso, já é interessante você começar a fazer cursos que já sirva para o Barema, né? E aí, assim, eu não aconselho fazer muito tempo antes, logo no início, até porque para a prova de títulos é uma quantidade de tempo para determinada pontuação. Então, se você acabar fazendo muito no início, às vezes o título não vai servir tanto, né? Então, mas da metade já para o final, é interessante já começar a fazer cursos, aprimoramentos, o que aparecer na área, né? Assim, eu não tive essa preparação, vamos dizer assim, de pegar o edital no meio do curso e olhar quais cursos eu deveria fazer pensando em determinada parte do Barema. Eu não tive essa disciplina de fazer isso. Porém, eu não me preocupava tanto porque eu era uma pessoa de fazer bastante curso na minha área, então eu já sabia que quando eu fosse para o Barema, eu já teria cursos que se adequariam a cada parte daquele Barema. Então, não tinha essa preocupação, né, tanto. Mas, assim, do meio para o final, né, quem consegue ter um pouco mais de disciplina, né, de começar a estudar, para não deixar tudo para cima, é ótimo, porque não fica desesperado. Mas também quem não consegue ter essa rotina do meio para o final e que, né, no finalzinho vou deixar para o final, mas que vai ter aquela dedicação de colocar, ó, eu vou reservar 3 vezes na semana, ou tantas horas no dia para poder estudar determinado assunto para a residência, ótimo. Coloca metas e vai. Né? Pessoas funcionam diferente de uma para outra. Né? Às vezes o que para mim serve, para a Vanessa não serve, para outra pessoa não vai servir. Então, assim, como é que eu posso dizer? É o processo de se conhecer e ver o que mais se adequa para si, né? No início para o final fica ótimo, porque não fica muito, muito corrido. Eu, não- eu não sou, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de surpresas, então eu gosto de me preparar um pouco antes, já focando no final. Tem algumas coisas que, como a Vanessa falou, né? Independente da área que você for escolher, às vezes você não tem ainda, eu quero uma, eu quero outra. Mas existem algumas matérias, alguns Sim. temas que são comuns para todas as áreas, né? Para todos os processos. Então, essa, inclusive, é um ponto que quem está mais no início, mais no meio da graduação, eu acho que seria importante, né, a pessoa já ir se baseando nessa parte
não tem que estudar SUS, são muitas questões de SUS que geralmente caem, Sim, outros temas que são comuns, e já ir se baseando nessas sim, e as outras mais específicas vão vir depois, né, de acordo com a escolha que você vai fazer. Legal. sim. Certeza. Outra pergunta, Nick, que a gente teve aqui foi em relação a quantas vezes a pessoa pode tentar a residência no mesmo ano. Pronto, vamos lá. Para Quantas provas? para pronto. Ok. Geralmente as provas elas tendem a ter uma data bem parecida como é que eu posso dizer? De programas, ou bolsas financiadoras. Então acaba que a gente não consegue prestar para várias, né, ao mesmo tempo, no mesmo ano. Assim, abre o edital, acho que de três, né, diferentes, se eu não me engano, da CESAB, Ministério e a outra que é do Hospital das Clínicas, que eu não lembro É o qual é a Enai? bolsa financiadora. Se eu não me É engano, EBC, é. eu acho. EBC, é da EBC. Então, assim, você não tem como fazer para todas, assim, porque às vezes eles acabam colocando basicamente quase nas mesmas datas. Então você precisa escolher, infelizmente ou felizmente, uma só para se dedicar. Então não tem como. Assim, a menos que você vá prestar para outro local, né, que o edital seja diferente e tenham datas diferentes. Aí você consegue, se não tem nenhum impeditivo. Você pode fazer quantas você puder, né? Quiser, na verdade. Mas para o mesmo edital, infelizmente, só um. Sim, verdade. Exatamente. Tem pessoas que viajam, vão para outros estados, vão prestar provas. Isso. Acontece muito. Aí pegando esse gancho dos programas, né, eu queria saber assim, de vocês. Como foi que você escolheu, assim, você fez uma escolha da que você queria, ou você fez mais de um, assim, como você disse, né, que fez um ano, não conseguiu, passou no segundo ano. Mas você fez sempre nesse mesmo que você tá, que é de lá do Roberto Santos, ou você tentou em outras? Como foi sua escolha, assim, também? Pronto. No primeiro ano, eu tentei para o Hospital da Cidade, que é o R1 é no Hospital da Cidade, e o R2 é no Hospital do Subúrbio, que foi o ano que eu não consegui passar. O segundo ano, e assim, é a mesma bolsa financiadora, tá certo? Então eu não tinha como escolher o Roberto ou o Hospital da Cidade. Tinha que decidir entre um e outro. E aí, como eu não passei, ano passado, eu tentei novamente para o do Hospital da Cidade, mas eu costumo dizer que foi Deus realmente que preparou as coisas no processo, porque foi um quesito bem intrigante. Eu vou contar rapidinho a experiência. Eu me inscrevi para o hospital, na verdade, eu abri o edital. Quando abri o edital, eu lembro que eu estava ainda com Grazi, que é uma amiga nossa também, que passou na residência lá da cidade. E aí eu me inscrevi para o do Roberto, porque eu não tinha visto que tinha o do Cidade. E aí o pessoal sempre falava, né, comentava, né, que em relação à preceptoria, né, tal lugar é melhor por conta da preceptoria, tal lugar é melhor por conta do ambiente de campo. E aí sempre falavam, né, tinha uma visão que o Hospital da Cidade realmente era um local melhor para a preceptoria, e era algo que eu queria muito, né, ter esse acompanhamento de outras pessoas, que eu acredito que a gente consegue aprender de uma forma melhor quando a gente tem uma preceptoria. E aí eu disse, meu Deus, não vi. Vou cancelar a minha inscrição e vou me inscrever no do Hospital da Cidade. E assim eu fiz. O edital dizia que se você se inscrevesse em um outro programa antes de fazer o pagamento, eles iriam considerar a última inscrição. E assim eu fiz. Fiz minha inscrição no Hospital da Cidade, paguei o boleto imediatamente para não ter problema. E quando chegou no dia de compensação, eu procuro meu nome lá, procuro meu nome, nada de achar meu nome no Hospital da Cidade. Eu disse, meu Deus, e aí agora cadê? Cadê? Eu paguei. Quando eu fui olhar, coincidentemente, o pagamento tinha sido para o do Roberto, para a bolsa do Roberto. Eu disse, olha, eu não vou questionar, vou aceitar e vou fazer a prova. E assim eu fiz. E deu certo, graças a Deus. Mas, graças a Já Deus. foi tudo que estava tudo encaminhado, era para ser lá Sim, mesmo. isso. Mas as duas, tanto dos 2 anos, foram na mesma área de terapia intensiva, que já era algo que eu queria mesmo. Eu já tinha decidido que era a área para onde eu queria prestar residência. Tanto no primeiro quanto no segundo ano que eu tentei.
como foi essa sua escolha para a terapia intensiva? Como foi o que, né, o que te despertava, assim, o que fez você escolher que queria fazer a residência de terapia intensiva? Pronto. Durante a graduação, eu fiz algumas monitorias, né, de cardio e de pneumo. Então, eu tinha uma imersão muito grande no ambiente hospitalar, tanto na monitoria quanto no grupo de pesquisa que eu fazia parte, que era também um ambiente hospitalar. Então, eu comecei a criar amor pelo hospital. Já tinha um carinho muito grande. E aí, quando eu comecei a, a estar, né, vivenciando na prática, eu vi que realmente hospital era o que eu queria. Não tinha certeza ainda que seria terapia intensiva. E aí, quando eu comecei a fazer as práticas do estágio mesmo, da grade curricular, eu percebi que aquilo ali era o meu mundo. Primeiro, porque a UTI é um ambiente que a qualquer momento tudo pode acontecer. Pode estar tudo tranquilo agora, em 5 minutos, o mesmo paciente que está lindo, maravilhoso, pode virar uma bomba relógio. E aquilo ali eu via como uma possibilidade de me estimular a cada vez mais estar estudando mais, estar procurando mais, estar aprendendo mais. Então é algo que me fascina, essa agitação. Também eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito parada. E aí eu gosto de estar sempre em ação. Então é um ambiente perfeito. Acho que foi o casamento perfeito para mim. É engraçado que, também acho. assim, eu sempre gostei, assim, da parte de hospital e tal, sempre gostei da área Sim. hospitalar. Sempre dizia que ia seguir muito pela oncologia, mas no dia que eu pisei na UTI, aí Se meu apaixonou. coração bateu mais forte. E aí, assim, ao longo, né, apesar de nunca ter pensado, assim, em fazer residência, mas Sim, ao longo do tempo de estágio e tudo mais, eu ia para os dias assim do estágio de TI e eram os dias mais felizes para mim, apesar de que assim a gente vê muita coisa, muitos problemas, foi uma época que teve vários óbitos, que foi assim sim, complicado, mas como você falou, eu me sentia realizada ali, eu me sentia muito mais sim, estimulada a sair do estágio e ainda voltar para casa de noite, ficar estudando sim, sobre aqueles pacientes que eu vi e tal. E aquela adrenalina da UTI, né? Como você falou, a gente sabe que sim, tudo pode acontecer, ao mesmo tempo tá tranquilo, mas tudo pode acontecer. Isso me desperta algo que é realmente o que eu gosto, que eu me identifiquei mais. Então é por isso que eu sim. também acabei desviando meu percurso aí, fui fazer a especialização, né, após na parte de UTI. Entendi. Apesar de não ser a residência, nós estamos aqui todas na É, mesma área. o TI mudou a vida de todo Vanessa era mais da neuro também, né? Bem assim, neuro e também acabou um pouco para É, UTI. Acabou é. fazendo para qual, Vanessa? Neurologia. Mas é para qual? Pro Roberto? O Roberto, é. Ah, que Ah, maravilha. Eu fiquei em mas dúvida entre neurologia. E Sim. aí eu conversei com uma ex-residente, aí ela me explicou a diferença, aí ela falou que neurologia fica mais com PED. Eu me apaixonei pela UTI pediátrica. Aí eu fiz, essa é a minha chance. É isso mesmo. E é uma coisa também que, assim, eu costumo falar bastante. Uma das minhas decisões também de fazer terapia intensiva foi justamente também quando eu peguei a matéria de pneumo, que eu vi que era uma matéria, assim, com muitas coisas para serem estudadas. E eu via também que eu tinha dificuldade, e principalmente na ventilação mecânica. E ventilação mecânica era algo que eu ficava, assim, fascinada. Eu, quando via ventilação mecânica, eu dizia, eu quero um dia chegar e ser igual fulano, que para mim era um referencial na terapia intensiva. Então, eu dizia assim, um dia eu vou fazer isso aqui que fulano faz. Também foi um dos motivos para mim de escolher a terapia intensiva, para também me aperfeiçoar naquilo que eu via que eu precisava, que eu queria mais, sabe? Aprender mais sobre. sim, eu acho que algo que também quando a gente passa na parte teórica, talvez não desperta tanto como quando a Sim, gente vai para a prática, né? Assim, sim, foi o que eu disse quando eu comecei o estágio. A parte da ventilação, quando você vai para a prática,
vê o ventilador e que vê o paciente, começa a associar as coisas, é que começa a ser mais interessante mesmo, né? E você vê que por mais que é algo que é difícil, que é complexo, que a gente vai estudar, e nunca é suficiente, porque sempre tem uma coisa nova, mas deixa de ser um pouco aquele bicho de sete cabeças que a gente tinha só no imaginário e não conseguia muito fazer as associações, né? Sim. Pelo menos para mim foi essa impressão assim, que eu tive. Sem contar que a gente teve uma preceptora, né, da última live, Priscila, que torna o negócio tudo muito mais fácil. Exatamente. Que bom, né? Que durante o percurso a gente encontra essas pessoas que tornam o processo mais fácil. Né? É verdade. Exatamente. Vanessa, você tem alguma pergunta específica para a Nick? A gente pega aqui do roteiro aqui. Tem várias perguntas. Então solta aí, vai. Vou fazer uma que é o processo que eu estou passando agora, né? Que é sobre a segunda fase. A parte Sim. de avaliação de certificados. Eu ouvi falar por muitas pessoas que eles não conseguem a população total que acha que iria conseguir, que eles não aceitam todos os certificados. É isso mesmo? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Por isso que eu mesmo, quando eu passei basicamente quase uma semana vendo onde eu iria colocar cada certificado meu, justamente pensando nesse processo, né, do qual não teria chances nenhuma de eles dizerem assim, ó, aqui eu não vou aceitar. Então eu fui catando os meus títulos, e pode ter sido até um pouco de loucura. Geralmente as pessoas colocam quantidade certinha, né, de títulos para cada pontuação. Eu não, como eu tinha a mais, eu coloquei títulos até a mais que não era para colocar, porque se um servisse ali, meu amigo, tinha outro que ia servir. E graças a Deus deu certo, né? Mas, assim, pelo menos nesse último ano que eu fiz, muitos colegas reclamando realmente da banca examinadora, de imaginar, né, que eles iriam aceitar determinados títulos, porque a gente tem como fazer mais ou menos uma base de pontuação, né? Que a gente acha que a gente vai fazer. E aí teve colegas mesmo que nas contas estavam com 8. Quando chegou na hora ficou com menos da metade. Né? E assim foi bem complicado, né? Alguns colegas acabaram entrando com recurso, conseguiram a revisão dos títulos, realmente a pontuação né, melhorou, aumentou, mas outros não conseguiram e ficou por isso mesmo. Por isso que eu sempre falo, se prepare, se programe, com a questão dos seus certificados, analise direitinho aonde você vai colocar cada certificado para poder realmente perder o mínimo possível. Porque, para mim, principalmente, eu saí de 11º para 3º lugar por conta da prova de títulos. Então, assim, a prova de títulos realmente me colocou lá em cima, sabe? Foi fundamental. Então, que às vezes as pessoas ficam assim, muito preocupadas com a prova. Não, a prova realmente é muito importante, porque se você não for classificado, você não vai nem para a prova de títulos. Isso não tem nem o que se falar. Mas os títulos te tiram de uma pontuação muito lá embaixo, te colocam lá em cima. Então, os dois são muito importantes. Faz diferença, né? Faz muita diferença, muito. Outra questão é em relação à quantidade de horas, né? São 60 horas, né? Se eu não me engano. Isso. São 60 horas semanais. Como são divididas essas horas? E se em todos os programas é o mesmo quantitativo de horas ou tem diferença de um programa para outro? Pronto. São 60 horas semanais que a gente precisa prestar na residência. Todos os programas. E aí, cada programa, cada hospital, ele tem sua divisão de horas. Eu posso falar pelo meu lá do Roberto. Então, assim, são 60 horas semanais, a gente dá 4 dias de plantões de 12 horas, a gente pega 7 da manhã, larga 7 da noite, a gente tem um dia de aula e mais outros 3 dias. Um dia a gente tem teórico prático, que é um dia que é voltado para a gente estudar, para a gente discutir algum determinado tema que é proposto pelo preceptor, e o dia de folga, né, que a gente tem. E aí funciona de acordo com a escala.
A gente todo mês recebe no início uma escala do mês inteiro, e aí a gente trabalha sábado, domingo, feriado, dia de semana, só não no dia de aula, que é toda quarta-feira, que é o dia de aula, então quarta-feira a gente não dá plantão. A gente só tem aula nas quartas-feiras. Mas os outros dias, durante o mês, é bem variado. Né? E em relação a. Porque tem uma demanda também, às vezes, extra, né? Que vocês têm que. Tem coisas. Sempre tem demanda extra. Como Sempre. é esse esquema dessas demandas extras, assim, de. Além dos plantões, né, e das aulas, tem alguma coisa que vocês, né, tem que. Geralmente a gente ouve sempre os residentes falando que tem muita coisa para fazer, inclusive em casa, nos períodos de folga, Sim. que está lá lutando com coisas da residência. Como é esse processo? Né? É residente, a gente reside, né? A gente só tá os 4 dias de plantão, mas outros dias, quem disse que a gente realmente tem folga, a gente veja bem, né? Não é uma folga, mas assim, dá para conciliar, é relativo. A gente tem muitas demandas e isso acaba variando de unidades para unidades. Pelo menos para mim, assim, eu rodo nesse primeiro R1 a cada 4 meses em uma unidade diferente. Então, a gente tem uma rotina diferente para cada unidade. Tem unidade onde a preceptoria é maior, então a gente acaba sendo cobrado para fazer mais apresentações, ter mais discussões, e outras que é um pouco mais tranquilos. Né? Mas, assim, fora além dos 4 dias de plantões que a gente dá, a gente sempre tem alguma coisa para discutir, seja ele durante o período os dias de plantão, né? Estudar tal tema e a gente vai discutir no final do plantão, ou até mesmo de carga horária de apresentação mesmo. Que aí, lá no Roberto, a gente tem esses dias de teórico prático, que são basicamente para a gente discutir temas, apresentações de trabalhos, e aí vai. Então, a gente tem essa rotina um pouquinho mais puxada em relação à teoria. E assim, na sua experiência, né, até agora, como teve o primeiro R1, está passando para o R2, qual você considera ser sua maior dificuldade nesse período que você já teve da residência? Podem achar até um pouco assim. Não vou dizer clichê, mas a minha maior dificuldade na residência não foi a residência, não foi a carga horária, mas sim as relações interpessoais. É difícil, gente. Assim, a gente tem a questão da residência, onde a gente é cobrado, né, para estudar, para dar os plantões. E fora isso, a gente está dentro de uma equipe, a gente é colocado dentro de uma equipe que já tem a sua rotina. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa relação com as pessoas, né? Que às vezes, como é que eu posso dizer assim? É complicado. Pessoas são difíceis, né, de serem lidadas. E quando a gente está num ambiente de trabalho, né, principalmente no ambiente hospitalar, que a gente está lá como profissionais mais focados no paciente, às vezes é difícil você lidar com os colegas, que muitas vezes têm uma visão que você às vezes não concorda de determinada técnica ou determinada atitude, e você precisa lidar pelo bem maior que é o paciente. Então, para mim, a maior dificuldade para mim foi essa relação interpessoal com os colegas. Mas consegui vencer essa parte, graças a Deus. Aproveitando que você falou dessa relação, teve uma pergunta aqui em relação à questão da residência ser multiprofissional, né? Depende do programa. Tem programa que é específico e tem programa que é multi. O meu é multi. O meu é multi. Na sua experiência lá, você acha que de fato ele funciona essa questão do ser multi? Como é que é assim a vivência, né, entre esses profissionais das diversas áreas? Como que é a atuação deles em relação à residência? Tem sido uma experiência ótima, maravilhosa. A gente sempre diz que residente acaba se entendendo muito mais fácil. Então, a gente consegue ter essa conversa muito de uma forma mais aberta, até porque nós somos estudantes, né? Estamos lá no mesmo nível, podemos dizer assim. Então, a conversa, o acesso é muito mais muito mais tranquilo, muito mais fácil de residente para residente. Pelo menos lá, o meu programa é multi, então eu acabo rodando em unidades onde tem
residentes de várias áreas. Fono, enfermagem, medicina. E aí a gente consegue realmente aprender muito um com o outro, né? Assim, é fantástico. Essa troca. Isso é muito importante, Outra porque questão. os lugares que falam que são multi e não são, né? É, infelizmente tem isso, né? Por isso que eu sempre falo, ó, olha o programa para onde você está querendo fazer. Olha, né, assim, procura saber de pessoas que já tiveram experiência de estar no local, como é que tem sido para eles, como é que foi, realmente é multi, realmente tem uma possibilidade de se aprender muitas coisas lá, realmente é o que eu espero, né? A gente se surpreende sempre quando a gente entra, por mais que a gente procure saber de colegas que tiveram experiências, foram experiências dos colegas. A sua vai ser uma nova experiência, mas ajuda bastante, né? Até para a gente decidir qual hora que a gente quer, né? A gente conversar, procurar saber dos colegas como tem sido, para a gente não ter essas surpresas, né? Sim, porque realmente acontece em todos os lugares. Eu não vou dizer assim que em todas as unidades que eu passei até agora foi na mesma proporção essa troca, né? Tem lugares que você acaba conseguindo aprender mais, tem lugares também que não. E aí, paciência, né? A gente vai encontrando outros mecanismos de conseguir aprender, né? De trocar saberes. Sim, verdade. E que outra coisa que perguntaram foi em relação à bolsa, né? Sim. A bolsa que eles oferecem tem diferença em relação aos programas? E se, assim, você considera que é uma bolsa suficiente, né? Porque com a carga horária que o residente tem, você não consegue ter outro emprego, né? Então, Não você consegue nem considera... pode. E nem pode, ainda tem... Você considera que é uma bolsa, assim, suficiente para a pessoa se manter, dar tranquilo, como é? Pronto. Primeiro, respondendo a primeira pergunta. A bolsa, sim, o valor, ela é igual para todos os programas, tanto de medicina aos outros programas. Agora estão se fazendo alguns reajustes. Eu vi até falando que a bolsa para os residentes de medicina vai ser um valor diferenciado. Não, eu acredito que nesse edital ainda não tenha tido ainda o vigor, né? Seja o mesmo valor para todas as residências. Mas, assim, é um valor que dá para se manter. Assim, a gente não pode ter um outro vínculo empregatício, até porque são 60 horas semanais, basicamente mais que o dobro, nada que os profissionais dão, né, em cada lugar. E realmente porque o programa, ele não permite que a gente tenha nenhum outro vínculo empregatício. Mas, assim, é uma bolsa que dá realmente para se manter, para custear suas necessidades, né? Não é uma bolsa assim, relativamente assim, ruim. É uma bolsa boa, uma bolsa boa. Mas que é também compatível também com a nossa carga horária, né? Porque são 60 horas semanais. Às vezes alguns colegas acabam falando, vocês recebem mais do que a gente, que está trabalhando aqui, que é efetivado. Mas eles não dão 60 horas semanais que a gente dá. Então acaba sendo proporcional também às horas que a gente acaba dando, né, na residência. Vanessa, tem alguma pergunta? Sim, eu queria saber sobre o trabalho de conclusão, que eu ouço falar bastante. Importante. Eu já vi vários relatos. Pronto. Gente, é a realidade. Saímos da graduação, mas ainda temos trabalho de conclusão da residência, então nada muda. A gente, né, precisa. No R1, a gente, pelo menos lá no programa do Roberto, a gente a gente precisa qualificar. Então a gente faz o projeto, submete ao comitê de ética e defende na qualificação. E no R2 a gente defende o TCR, e para a gente conseguir o certificado da residência, a gente precisa publicar esse artigo em alguma revista. A gente só recebe o certificado da residência se a gente publicar esse artigo em alguma revista. Né? Tem esse quesito a mais que na graduação não tem, né? A gente defende o TCC, se a gente for aprovado, a gente passa. Aqui já é um pouquinho mais diferente. A gente precisa, para ganhar o certificado, precisa publicar em alguma revista. Uhum. E essa escolha de projeto que faz ou é o professor? Não entendi. A escolha do projeto para você defender.
É você que fez essa escolha ou o professor faz junto? Não, pelo menos no meu projeto, foi eu que decidi. Né? Eu e minha dupla da residência, a gente tem o mesmo orientador, então a gente o tema, né, do nosso projeto, e aí a gente criou braços para as nossas pesquisas. Mas a gente fica muito aberto para a gente é, escolher qual a área que a gente quer. Como o meu programa, a gente acaba passando em várias unidades do Roberto, desde adulto até neoped, então a gente fica aberto para escolher qual dessas áreas a gente quer fazer o nosso TCR. E a partir daí a gente escolhe nosso orientador, igual a graduação. A partir daí a gente escolhe nosso orientador que tem mais afinidade, né, com a linhagem que a gente quer escolher, que a gente quer trabalhar. Outra coisa que lá na residência precisa necessariamente ser uma pesquisa, ou você pode, como na graduação, fazer algo mais, né, uma revisão, algo assim. Tem que ser uma pesquisa mesmo e tem que ser no hospital que você está, né? Isso. Infelizmente, ou felizmente, porque eu mesmo não gosto de revisão de literatura, acho um saco. Me desculpe quem gosta, mas não gosto. Gosto muito da pesquisa, de ir para o campo. Mas lá no programa da residência a gente precisa. Não pode ser revisão de literatura. É um dos requisitos, né, para a residência. Pelo menos no meu programa, não. No programa de medicina, eu acredito que sim. Que eu já vi alguns colegas comentando. Mas a maior parte dos outros programas, a gente, pelo menos de fisioterapia, a gente precisa submeter no comitê de ética, coletar dados e ir lá no Roberto, né? Que a gente tem um campo muito grande, então a gente acaba O que fazendo por particularmente lá. é algo mais interessante, né? Até pelo fato de você estar vivenciando ali, você já ter os pacientes, é algo mais Sim, interessante você fazer com o que você já está vivendo, né? sim. E lá no hospital mesmo tem o próprio comitê de ética de lá, então acaba, né, ficando tudo em casa, podemos dizer assim. Sim. Legal. Mais alguma pergunta, Vanessa? Aproveita que você já está aí com a R, quase R2. Já tira essas dúvidas todas para você arrasar na sua segunda fase. Pega Tá bom. todas as manhas de Nicole. Anota tudo. Então, assim, acho que a gente fica muito inseguro quando a gente pensa na residência, na hora de fato, passou e agora? Tenho que saber tudo Sim. para ser residente, sabe? Não, gente, não, a gente não precisa saber tudo, porque a própria residência é isso, né? A gente escolhe uma área que, basicamente, por interesse, muitos colegas meus chegaram lá cru, de realmente ter somente visto a terapia intensiva na graduação, até mesmo em pouco tempo de estágio, gostou, queria se aprofundar mais e foi fazer. E chegou lá, basicamente, sem nada. Então, assim, é, é um momento de você de aprender muito, sabe? A gente tem uma possibilidade muito grande, tanto com colega, porque assim, no primeiro ano a gente roda em dupla, e no segundo ano a gente acaba rodando um pouco mais sozinhos, podemos dizer assim. Então, até com o próprio colega, que a gente divide a unidade, é uma troca de experiência muito grande, né? No meu caso mesmo, eu tinha muita prática, e o meu colega tinha muita teoria. Então, foi um casamento perfeito, porque o que eu não sabia de teoria, ele me ajudava, e o que ele não sabia de prática, eu ajudava. Então, assim, a gente acabava trocando muitas experiências, fora com os preceptores, outros colegas, outros, né, assistenciais, que acabavam passando, né, pela gente durante esse período. Então, assim, não precisa ficar com a neura, né, de, ai, eu tô crua, eu tô verde. Realmente, a gente chega lá, verde, e lá realmente é um ambiente onde a gente vai aperfeiçoar muitas coisas, detalhes, e quando a gente percebe, a gente já tá fazendo aquilo ali tão natural, tão, sabe? Que a gente dizia, meu Deus, quem era eu há 2 meses atrás, 3 meses atrás, que cheguei aqui totalmente com medo, ansioso, e agora eu tô aqui assumindo uma unidade sozinha, assumindo meu paciente sozinho e tranquila, né? E uma dúvida é que, assim, geralmente em medicina tem diferença, né, em algumas áreas, da quantidade de tempo na residência. Tem
Algumas áreas são 2 anos, 3, 4 anos. Em físio tem essa diferença também ou é um tempo padrão? Não, é um tempo padrão. São de 2 anos. Em medicina que acaba, né? Alguns colegas acabam fazendo 2 anos, às vezes acaba postergando para mais um ano ou mais 2 anos, depende muito da área de cada um. Mas as outras áreas, né, multiprofissional, são 2 anos. Assim, a gente tem a possibilidade de, quando acaba esses 2 anos da residência, de tentar mais uma vez a residência. Não no mesmo programa. Então, se eu escolhi terapia intensiva no Roberto Santos, eu não vou poder mais fazer no ano que vem para o Roberto Santos. Eu posso tentar para hospitalar, posso tentar para multineuro, para qualquer outra área, por mais um ano, né? O governo ele deixa você fazer a residência por 2 anos consecutivos, mas mediante que seja em programas diferentes, não seja o mesmo programa. Isso, inclusive, era uma dúvida também, Sim, se tinha a possibilidade de você fazer uma residência e depois escolher fazer tem, outra sem problema. tem sim. Alguma pergunta também? Tenho mais uma. Não sei porque pergunta. Tá. Oi, Nick, me fala um pouquinho sobre o eletivo. A gente ouve muito falar sobre o eletivo no R2. O que é esse eletivo? Boa pergunta. O que especificamente você quer saber do R2? Porque assim, É porque eu vá, ouço falar fala. muita gente que faz período de eletivo e vai para outro estado. Eu ouvi gente falar que Pronto, foi para outro optativo. estado. Uhum. Então até a gente chama de optativo aqui na rede. Por isso que eu fiquei assim, eletivo, a gente chama de optativo, que é basicamente, tem programas que dá um mês, e lá no Roberto agora, para esse ano, eles deixaram 2 meses, né? Deixaram a gente escolher fazer optativo por 2 meses. E aí a gente pode escolher fazer ou fora do país, ou em outro estado, ou até mesmo dentro do estágio, na área, né, do programa que a gente escolhe, lógico, né? Que a gente não vai poder fugir do nosso programa, da área do nosso programa, mas ele dá essa possibilidade de a gente escolher outros hospitais dentro do estado, ou fora do país, para a gente tá aprimorando um pouco mais, né? De conhecimento. Agora, assim, a gente tem um período, né, de solicitação, na qual a gente vai chegar para a nossa Coremu, que é a coordenação da residência do nosso programa, a gente vai dizer para onde a gente deseja fazer o nosso optativo, a gente vai mandar como se fosse uma carta de aceite, né, para esse hospital. Caso o hospital tenha residência e aceite te receber, aí a coordenação faz todo o trâmite, né, de você ir. Aí você é liberado da sua rotina daqui para se imergir na rotina desse local onde você escolheu, né? Entendi. E você continua recebendo sua bolsa? Continua recebendo a bolsa normalmente, até porque é a bolsa que vai fazer com que a gente acabe se mantendo, né, lá. A única coisa de diferente que vai ter é que a gente vai ter que se adequar à rotina deles, mas não perdendo o foco das nossas 60 horas semanais, né? 4 dias de plantão, um dia de aula, né? Geralmente, quando você vai para um hospital que já tem programa de residência, você acaba sendo encaixado no programa de residência lá. Então, se a aula é toda quinta-feira, você acaba também mudando a sua rotina para quinta-feira ser dia de aula, os outros dias de plantão, 4 dias de plantão. E aí, a própria coordenação de lá vai fazer a sua escala junto com você, né, para você dar seus plantões, a mesma coisa que você faz aqui lá, mas na área que você escolheu, né, no optativo, diferente. Legal. Isso é no R2, né? No segundo ano. Isso, no R2. No R2. Você E aí, geralmente, já decidi. Eu tinha pensado no início em fazer pro hospital do subúrbio, o HGE, por algumas interesses próprios, porque assim, a residente acaba todo mundo pensando, né, nos próximos passos. Eu sou assim. Eu já estou entrando no R2 pensando como é que vai ser quando eu terminar a residência, como é que vai ser. E assim, a gente quer ir para um lugar onde tem campo de preceptoria, lógico, para você aprender mais, numa área que eu não tenho no Roberto, lógico, né, que a intenção geralmente é essa, né? Muitos colegas acabam indo para um outro hospital, para uma área que no seu programa você não tem e você quer conhecer mais, se aprofundar mais,
ou uma determinada área que você sabe assim, realmente eu quero seguir, eu quero ir para aquele hospital que é uma referência, né, em trauma, uma referência em cardio, eu quero conhecer aquele local. No meu caso, eu vou fazer um mês aqui em Salvador, lá no HGE, eu vou tentar, né, o HGE, para a parte de trauma, que a gente não tem no Roberto, e vou tentar aqui para o Rio de Janeiro, para o Saúde do Câncer, que é referência aqui, que é uma área também que para a gente eu não tenho. Então, vai ser duas áreas diferentes, né? Uma que me dá a possibilidade de trabalhar, né? Que é o HGE, que o HGE tem um índice de contratação para residente muito grande. Então, para lá, e também porque é um hospital com uma área que eu também gosto, né? Que é de trauma, eu quero conhecer um pouco mais desse processo, e lá no Roberto a gente acaba pegando, mas não com a mesma intensidade que é no HGE. E cá, porque tem essa outra possibilidade, né? De ser um hospital de referência para câncer também, que é uma área que eu também gosto bastante. Então, vai ser assim, basicamente para agregar e já pensando no futuro próximo, nos próximos passos. Importante. Sensacional, sensacional. Super apoio essa sua escolha. Você é suspeita. Suspeita. Tá torcendo pra que ela vá pelo qual, Bruno? Pro câncer, né? Ó, Pronto, tá que bom. pergunta. E aí, Vanessinha? Agora acabaram as perguntas. Tô tranquila agora, tô tranquila. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, assim, eu acho que foi um apanhado assim, bem legal de coisas que você trouxe pra gente, né? Que são dúvidas, na verdade, que as pessoas precisam ter em relação Sim, a informações de quem já está vivendo, né? Porque muitas sim, coisas a gente sabe pelos editais, pelo que, né, a gente ouve comentários, mas nada melhor do que a própria pessoa que está vivendo, que está lá dentro, para poder dar detalhes, né? Falar como foi, sim. como foi o processo, como é realmente a vivência, né? Então é muito, muito interessante. E para finalizar, assim, Nick, em relação à sua experiência na residência, a gente queria que você, qual seria o conselho que você daria para quem está pensando em fazer residência ou para quem já está tentando, né, a prova, quem está já aí na segunda etapa, igual a Vanessa, qual seria o Sim. conselho que você daria para esse pessoal? Pronto, foi uma das coisas que eu acabei aprendendo no processo da residência, né? Em relação ao se priorizar. A gente sabe que a carga horária da residência é uma carga horária, assim, muito puxada, muito cansativa, mas de grande aprendizado. Mas a gente precisa não esquecer do principal, que somos nós, né? Muitos colegas, eu também no processo, a gente acabou enfrentando muitos problemas em relação a isso, porque a gente acabava, a gente emerge tanto no processo da residência que a gente acaba esquecendo que a gente também tem uma vida, que a gente precisa se priorizar, que a gente precisa se cuidar. Então, assim, é muito importante, a gente precisa estudar sim, a gente precisa ter o foco sim, né? Porque a gente decidiu fazer a residência, a gente não foi obrigado, né? Foi uma decisão nossa, precisa estar ali, a gente precisa se dedicar, dar o melhor nosso, mas a gente também precisa se priorizar. Então, assim, não se cobre tanto, que era uma das coisas que eu fazia muito, eu me cobrava muito, muito, e eu vi que chega um determinado momento que você precisa desacelerar, pensar em si, se cuidar, porque quando a gente não tá mentalmente bem, a gente não consegue absorver nada, a gente não consegue dar para o nosso paciente o que a gente, né, tem de melhor para oferecer. Então, não é que se priorize, que se cuide, que se observe, né? O processo, o crescimento vem de todas as formas possíveis. No primeiro ano, no segundo ano, ele vem, né? E muitas das vezes a gente pensa que a gente precisa ter uma forma certa para ser residente, né? Muitas vezes a gente entra e diz, não, o residente é aquela pessoa que está ali 60 horas semanais, estudando todos os dias, não tem vida social, ele não sai, ele não se diverte, ele vive para aquilo. A gente, sabe,
nós temos uma vida fora disso, a gente precisa realmente, né, saber conciliar todas as coisas para que realmente o processo ocorra da melhor forma, a gente consiga aproveitar da melhor forma. Acho que se eu tivesse que dar um conselho, realmente era esse, né? Se priorize, se conheça, saiba onde estão os seus limites, onde você é melhor, foque naquilo e vai, tudo dá certo, né? No final acaba acontecendo, acaba fluindo. Sim, isso é muito importante mesmo. Eu queria, assim, em nome, né, da Zai, Vanessa, que está aqui comigo, e Andressa, que é nossa outra parceira, né, das AIS, agradecer imensamente a você por esse momento aqui com a gente, por essa partilha. Você é uma pessoa muito querida, você sabe disso, o quanto que eu tenho de carinho com você. E eu por vocês duas. Quanta admiração. Então, quando a gente pensou na questão de falar sobre residência, eu falei, vamos chamar a Nicole. Porque eu sabia que ia ser uma conversa muito, muito legal, muito interessante. Então, agradeço muito, Nick, pelo seu partilhar, pelos seus ensinamentos. Acho que foi muito importante, né, tirar essas dúvidas para quem tem interesse. Queria dizer também, né, que quem não teve a oportunidade de assistir a live aqui, a gente está deixando lá, né, captando o áudio e colocando lá no podcast, no Spotify. Então, Sim. se ouviu também uma vez, pode ouvir quantas vezes quiser para tirar as dúvidas, vão falar. E dizer também, né, que em breve a gente vai estar lançando o nosso e-book de ventilação mecânica. Você sabe também o quanto que é importante, né, a gente sempre estudar esses conceitos. Então, deixar o pessoal avisado aí que em breve estaremos lançando esse nosso e-book. Tá lindo. Maravilha. E eu agradeço, viu? Agradeço bastante essa oportunidade de partilhar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho uma página chamada Estudos da Nico, que é uma página onde eu acabo postando coisas práticas voltadas para terapia intensiva. Então, caso alguém tenha interesse, eu vou deixar aqui, né? Na verdade, deixa eu ver se consigo enviar, né? Deixa eu ver. Aí vocês podem até depois. Peraí, estudos. E aí, mais voltada para terapia intensiva, né? Onde eu acabo colocando coisas práticas e caso tenham interesse de acompanhar e seguir estudos, fiquem à vontade. Caso queiram, né, mandar, eu sou uma pessoa bastante disponível, quiser mandar mensagem para mim no Instagram ou até no privado, no WhatsApp, pode compartilhar meu número, caso tenha alguma dúvida, alguma necessidade. E eu estou aqui, sempre disposta. Acho que foi aí. Pode apostar que eu vou Foi, estar lá. eu não tô conseguindo fixar. Não conseguiu o quê? Eu não consegui fixar, mas tá aqui. A gente coloca lá. A gente põe. Pronto. Aqui. Muito obrigada, Anice. Pode apostar Eu que que hoje agradeço. muita gente, para mim, principalmente. Que bom, Vanessa, que bom. Precisando de ajuda na prova de títulos, só mandar mensagem para mim que a gente senta, ó, esquematiza tudo bonitinho, calcula tudo. Pronto. Tô chegando amanhã em Salvador, e aí você me liga e a gente ajeita tudo direito. Viu? Deixar avisado também ao pessoal que próxima segunda, né, dia 1º, nós vamos ter uma outra live com o professor Giovanni Assunção. Ele vai falar sobre escalas funcionais. Vai ser um papo também bem legal. Giovanni é lá. Muito bom. Então, beijo, Nick. Obrigada Beijo, a todos Nina. Tchau. que acompanhou. Espero que tenha sido um momento enriquecedor para todo mundo, né? E até a próxima, pessoal. Beijinhos. Até, gente. Beijos. Beijo.